Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estamos com saudades, hein? Espero que vocês estejam em casa, se cuidando, tá? E que Deus abençoe vocês. Hoje eu trouxe uma pequena palavra da Bíblia para vocês, como uma devocional, tá bom? E vamos compartilhar aí com vocês. Nós sabemos que tem muita gente, né, com essa doença, coronavírus e outras doenças também, né? E a gente tem orado por essas pessoas para que Deus possa curá-las, né? Que elas voltem para casa, fiquem bem. E vocês também precisam orar por elas, né? Vamos orar uns pelos outros, isso é muito bom. E nós vemos o quanto é importante a gente ter, quando estiver doente, procurar um remédio, né? Procurar um médico, tomar o remédio que o médico passar. Mas antes de tomar o remédio, nós precisamos ler a bula do remédio. A bula é esse papelzinho que nós vemos aqui dentro da caixinha, né? O remédio que fala tudo sobre o remédio, para que serve, quantos comprimidos tomar, que horas tomar, quando deve parar de tomar, né? Tudo direitinho. Se for remédio em gotas, líquido, quantas gotas vai pingar para tomar, né? E a gente precisa observar, ler a bula primeiro. E pensando nisso, eu separei um versículo em João 5,39 que fala também da importância da gente observar, estudar, meditar na palavra de Deus, porque na palavra de Deus existe a cura para os nossos problemas, para nossas enfermidades espirituais. Porque eu não disse, mas eu vou falar agora. Existem muitas pessoas que não estão com doença no corpo, no físico, mas estão com muita doença no coração, na sua alma, né? Doenças espirituais, que a gente chama de pecado, desobediência a Deus. As pessoas estão se afastando de Deus. E o que diz a palavra? Vamos ler? Abra aí João 5,39, capítulo 5, versículo 39. Eu vou ler para vocês. Examinai as Escrituras, porque vocês vão achar nelas palavras de vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus que falou essas palavras. Observai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. A Bíblia fala de um homem, o nome dele era Saulo. Saulo vivia, embora ele fosse à igreja, sempre a igreja dele, mas ele não tinha Jesus no coração dele. Ele estava doente espiritualmente. Ele estava cheio de pecado. Saulo tinha muito ódio no coração. Ele não gostava dos crentes. Ele não gostava de quem falasse no nome de Jesus. Saulo pediu autorização ao governador para ir à cidade de Damasco, para ali ele maltratar os cristãos, prender os cristãos. Então ele estava a caminho de Damasco, com autorização de fazer toda essa maldade. Mas no meio do caminho, ele viu uma luz muito forte, uma luz que cegou a vista dele. Ele não conseguia enxergar nada. Estão vendo aí? Ele até caiu do cavalo que ele estava montado. Ele falou, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou muito assustado e perguntou: quem está aí? Quem está falando? Que ele não conseguia ver nada. A luz era muito forte.
E a pessoa respondeu a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. E ele ficou muito atemorizado, com muito medo, assustado, né? Ele e os homens que estavam com ele. E aquela voz falou para ele, respondeu: eu sou Jesus quem você está perseguindo. Porque na verdade ele pensava que estava perseguindo os cristãos, mas aquele que segue a Jesus também é filho de Deus. E Jesus falou: você persegue os cristãos, mas está perseguindo a mim, que eles também estão fazendo a vontade de Deus. Jesus falou: entre na cidade de Damasco e ali você vai encontrar um homem chamado Ananias e ele vai te dizer o que fazer. E assim aconteceu. Na noite anterior, Jesus falou para Ananias: vá até a casa de Judas, que lá você vai encontrar um homem chamado Saulo, que ele precisa de oração para ser curado da sua doença espiritual. Ele precisa se acertar com Deus, ele precisa ser salvo. E Ananias foi lá na casa de Judas e encontrou Saulo ali. Saulo estava cego, que Jesus fez com que ele não enxergasse mais nada. Ele estava cego. E ali Ananias pôde orar pela vida dele, falar para ele que ele podia ser curado, que ele podia ser salvo, se ele aceitasse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Saulo aceitou, resolveu reconhecer os seus pecados e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ali o coração de Saulo passou a ser purificado e limpo de seus pecados. A partir daquele momento, ele voltou a enxergar e Jesus lhe deu um novo nome, que agora ele era uma nova criatura, uma pessoa salva por Jesus. E o seu nome não era mais Saulo, passou a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo. E dali em diante, Paulo começou a falar, a pregar a palavra de Deus junto a seus amigos, junto àquelas pessoas da cidade de Damasco, e ele passou a examinar as escrituras, porque agora ele acreditava que a Bíblia trazia palavras de paz e salvação, e a Bíblia tinha palavras de vida eterna através de Jesus Cristo. E você? Você também gostaria de se tornar uma nova criatura em Jesus Cristo? Já entregou a sua vida a Jesus? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigada porque nela encontramos palavras de vida eterna. Obrigada por ter mandado Jesus para nos salvar. Abençoe todas as crianças do Projeto Viver, abençoe todos os voluntários e que o Senhor nos ajude a passar por esse problema de quarentena, de isolamento social, e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, fica com Deus. Ah, sim, tem um desafio para vocês confeccionarem uma Bíblia, tá? Pode fazer essa capa colorida na frente e outra capa atrás, a capa da frente e de trás, e por dentro algumas folhas com versículos bíblicos. Aí vocês podem grampear ou prender aqui com uma fitinha, tá ok? Nosso desafio, monte uma Bíblia. Beijo!